Boa noite, mais uma vez. Hoje nós vamos explicar sobre a passagem que se encontra em Atos 10, a visão de Pedro sobre o lençol de aves imundas, porque tem pessoas que distorcem essa passagem e nós vamos estar explicando essa passagem da forma correta. Vamos explicar Atos 10, vamos ler do verso 1 ao verso 17. Abre aspas. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, Que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E, no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E, tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se ao céu. E, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Fecha aspas. Vamos explicar esse tema de uma forma bem simples e bem direta. Em uma determinada região, Cesareia, havia um homem por nome Cornélio, temente a Deus, ele e toda a sua casa. Esse homem representava os gentios que aos olhos dos judeus eram considerados imundos, tanto quanto os animais imundos que Pedro viu em uma visão. Representava os gentios. No verso 17, do mesmo capítulo 10 de Atos, você nota que Pedro estava tentando entender o significado da visão. E no verso 28 do mesmo capítulo, Pedro finalmente entende o significado da visão. Vamos ler em Atos, capítulo 10, verso 28, a declaração de Pedro. Abre aspas. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Portanto, aqueles animais imundos vistos por Pedro em visão representavam os gentios, que não mais deveriam ser considerados imundos. Portanto, a visão de Pedro refere-se a pessoas, aos gentios, não se refere à purificação de animais que eram imundos. Os animais imundos continuam sendo imundos. Permanece a declaração de Pedro, nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Você come carne de porco? De acordo com a Escritura, é imunda para consumo. Pedro nunca comeu carne de porco. Nós estamos falando de um personagem do Novo Testamento. O que é imundo para Pedro é imundo para nós também. Então, você vai dizer que o que entra pela boca não contamina. O Messias fez essa declaração. Nem os próprios apóstolos entenderam de imediato, pois, de acordo com a própria Escritura, foi pela boca que o pecado entrou no mundo.
depois à parte. O mestre explicou o significado aos apóstolos, que se tratava da tradição dos escribas, dos fariseus, de lavar as mãos várias vezes antes de se comer. Os apóstolos, tanto quanto o seu mestre, nunca comeram espécies imundas, tanto é que esse tipo de acusação nunca pesou contra eles. Mas, se alguém insistir nisso, eu te pergunto, e você não precisa ser um crente tipo Brastemp para responder. Pode ser um mediano. Responda. Você come sangue? Provavelmente não. Essa é a sua resposta, ou deveria ser a sua resposta. Não. Mas não é você que vive dizendo que o que entra pela boca não contamina? Por que você não come sangue? Os superficiais não têm amor pela palavra de Deus e distorcem-na em prol do erro, em prol do engano. Apocalipse, capítulo 18, versos 1 e 2, traz a seguinte declaração, abre aspas. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu, a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Fecha aspas. Apocalipse 18, 1 e 2 nos apresenta uma mensagem mundial. E no verso 2, uma frase interessante. As palavras, ave imunda e odiável. Quando você vai até a Escritura, você logo vê que Deus abençoou toda a sua criação, as aves ou os animais em geral. A pergunta em Apocalipse é: em que situação uma ave ou um outro animal, tal qual o porco, é chamado de imundo? Se foram abençoados por Deus? A resposta: somente quando ele é consumido pelos homens, porque Deus proibiu. Essa é uma marca de Babilônia e as corporações religiosas que as compõem. A Escritura declara, Apocalipse 18, 4, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas.